Caríssimos irmãos, companheiros do Ideal Espírita Cristão, boa noite para todos. Que Jesus possa nos abençoar, que a nossa noite possa ser pródiga de bênçãos, de aprendizado, de intercâmbio com os amigos espirituais e também rica de fraternidade, de sorte que possamos nos alimentar quanto espíritos. Então, para quem está vindo à casa a primeira vez, sejam bem-vindos. Nós trabalhamos com o Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Vamos fazendo a leitura das perguntas, das respostas, vamos comentando de uma forma bem democrática, de uma forma bem amiga. Nós aproveitamos para abraçar os nossos irmãos que estão nos acompanhando na rede Amigo Espírita, através da transmissão dos nossos blogs, o feac.com e também o chico-xavier.com. Esses companheiros que estão nos seus lares, que possamos todos estarmos sintonizados numa rede onde o cristianismo possa oferecer para nós todos os recursos que nós necessitamos nesse momento tão importante das nossas vidas. Então, boa noite para todos, e a gente pede que os nossos companheiros da internet que mandem as perguntas através do feacminas@terra.com.br ou através do chat da rede, da sala Falando Espiritismo na Rede Amigo. Bom, conforme nós estávamos falando, nós fazemos o estudo do Livro dos Espíritos. Essa obra que foi editada em 18 de abril de 1857, em Paris, ela é dividida em 4 partes, sendo que nós estamos trabalhando na segunda parte, que trata especificamente hoje no capítulo Pluralidade das Existências, que é o capítulo 4 da segunda parte. E nós iniciamos há 2 semanas o estudo em torno do tópico Ideias Inatas. Então, o objeto do nosso trabalho hoje serão as questões 219 e 220. Mas para sintonizar a quem está vindo a primeira vez, aqueles que estão acessando a internet também, que não acompanharam os estudos anteriores, nós vamos reler as questões 218 em diante. Então, quem em casa está com o Livro dos Espíritos, vamos lá, questão 218. Podemos começar, Efigênia? Então, vamos lá. Kardec formula assim aos espíritos: o espírito encarnado conserva algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Resposta: resta-lhe uma vaga lembrança, que lhe dá o que se chama ideias inatas. 208A. A teoria das ideias inatas não é, portanto, uma quimera? Resposta: não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. Liberto da matéria, o espírito sempre se recorda. Durante a encarnação, pode esquecê-los em parte, momentaneamente, mas a intuição que deles guarda lhe auxilia o progresso, sem o que estaria sempre a recomeçar. Em cada nova existência, o espírito toma como ponto de partida aquele em que se encontrava em sua existência anterior. Então vamos passar rapidinho aqui por essas 2 questões, porque senão fica uma leitura, a gente se perde, fica cansativo. Então, na 218 e 219, vem abrir para nós essa reflexão sobre o que vem a ser ideias inatas. Ou seja, uma vaga lembrança
que nós vamos tendo durante a vida, lembranças de experiências de existências anteriores. Esse é um ponto. A doutrina espírita, portanto, para quem está começando, a doutrina espírita é uma doutrina que tem como um dos seus princípios básicos a reencarnação, a pluralidade das existências. Está correto, dona Nilce? Dona Mirtz? Pois é. Agora vem assim, o que é a reencarnação? Ou melhor, qual é o objetivo da reencarnação? Então, só para a gente pegar o fio da meada. Na questão 132, os Espíritos respondem assim: Deus vos impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. Pode chegar, viu, gente? Tem cadeira aqui na frente. Para uns, expiação. Para outros, é uma missão. Allan Kardec, por exemplo, no livro A Gênesis, se não me engano, na questão 32 ou 132, minha memória agora falhou, ele desenvolve esse aspecto, a definir que o espírito, quando reencarna, o objetivo principal da reencarnação é a evolução. Ou seja, trabalharmos nas aquisições que nós já obtivemos, experiências pregressas, e dar uma dinâmica. A partir delas, aprender mais, aprimorar um tanto mais, em todos os sentidos. Por isso que quando Jesus diz assim, no Evangelho, sede perfeito, como perfeito é vosso Pai Celestial, que diga-se de passagem, Allan Kardec transformou esse versículo num estudo, que é um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele, quando fala para nós de sermos perfeitos como perfeito é o Pai Celestial, nós temos muita dificuldade de entender, a partir de uma visão muito acanhada. Por quê? Ele não está se referindo ao Deus, ou a Deus, Criador do Universo. Porque seria muita pretensão sermos perfeitos quanto o Criador do Universo. Mas ele fala sobre a importância de nos aprimorarmos, de sermos perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial, que é a manifestação de Deus em nós. Através, por exemplo, das expressões da consciência. Que Deus conversa conosco pela nossa consciência. Aonde está escrita a lei de Deus? Perguntou Allan Kardec, questão 621 de O Livro dos Espíritos. Os Espíritos respondem, a lei de Deus está escrita na consciência. Então quer dizer, Marco Aurélio, a partir do momento em que nós vamos nos desenvolvendo, crescendo, utilizando de todo um passado de experiências, nós vamos como que abrindo os horizontes das nossas percepções e do nosso entendimento para verificar que temos o que aprender, porque Deus se revela sempre quando o procuramos, na dúvida, quando buscamos o mecanismo da prece, quando a gente sai de casa para trabalhar ansiando por alguma coisa, Deus se apresenta. Então quer dizer que Deus está em toda parte? Sim. Então eu tenho que ser anjinho, como que eu devo me colocar para mim, então, ter um contato com Deus? Então vamos começar a abrir mão dessas questões religiosas, não é? Destes aspectos que a gente aprendeu durante muito tempo e foi importante, mas agora vamos começar a pensar que nós estamos sim mergulhados no pensamento de Deus que estrutura, que sustenta o universo inteiro. E que esse Espírito o tempo todo está dizendo assim para nós, vinde a mim. Ou seja, saia, vá, trabalhe, busque, aprimora-te, não é? Estude,
ser cuidadoso. E esses recados vão chegando para nós todas as vezes que nós, então, nos tornamos perceptíveis a esses recados. E só chega uma mensagem na tua casa se aquele que remeteu a correspondência sabe o endereço. Não é verdade? Aí chega na sua casa. E quem dá o endereço somos nós. Tem coerência, Marco Aurélio? Então a gente o tempo todo, quando você sai para trabalhar, para querer, para sonhar, para desejar, você está mandando um recado para os céus. E os céus te respondem. Isso é da lei. Jesus diz isso para nós, ou mais ou menos, essa ideia, no capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Pedi e obtereis. Buscai e achareis. Batei, abri-se-vos-á. Porque quem pede, recebe, quem busca, acha, e quem bate, a vida abre. Então, diz Emmanuel, que nós precisamos então de refletir é o como nós estamos pedindo. É o que nós estamos pedindo. É aonde nós estamos pedindo. Porque conforme o movimento íntimo, a vida responde. Inclusive, se você desejar a morte vem. Se você desejar o mal vem e vem a galope. O bem vem devagarzinho, mas o mal vem numa correria. Quer um exemplo? Marco Aurélio, vamos sentar nós quatro ali fora, vamos começar a falar mal de alguém. Mas aqui numa velocidade incrível, já a comunidade inteira está sabendo, não é verdade? Aí quando desencarna alguém, agora eu não sei como é que funciona isso nas grandes cidades, né? Mas na nossa época no interior, né? Quando morria alguém, nossa, 30 segundos depois, o bairro inteiro, a cidade inteira já sabia. Aí o pessoal falava assim, notícia ruim, hein? Corre. No interior a gente tinha batia o sino, né? Pois é, batia o sino na morte. Mas vamos pensar, até para anunciar mesmo. Agora, o indivíduo vai lá, dá um passe no outro que está precisando. Ninguém fica sabendo. A não ser que ele queira o holofote, né? Hein, Glaucio? Ninguém fica sabendo que ele fez o bem, ou que o outro lá recebeu o bem. O bem que foi espargido, que veio do alto, através dele, que ministrou o passe e o outro recebeu, vai repercutir, não tenha dúvida. No melhoramento de quem doou, no tratamento de quem recebeu, e quando existe virtude, nas expressões da gratidão que advirão do processo. O indivíduo chega para o outro, recebi uma visita aqui em casa, rapaz, tomei um passe, mas me fez um bem. Aí o outro fala assim, o que é passe? Aí você não sabe. Entenderam? Aí começa, mas tudo silencioso. Porque se for no microfone para contar para a família inteira, você também agora está mexendo com essas coisas? Virou agora, ó, cuidado, aí começa. Não é assim? Vocês estão entendendo como é que funciona o mecanismo da luz e da treva? Mas o que isso tem a ver com ideia inata? Então, na teoria das ideias inatas, quando o espírito, por exemplo, durante o sono, que o corpo dorme, o espírito emancipa, nós temos oportunidade de, durante o sono, por exemplo, sonhos, relembrarmos aspectos das nossas existências pregressas. E durante as atitudes do dia a dia, você traz alguma memória, assim, meio que como que inconsciente, mas costuma, na hora que você tem que tomar uma decisão, vem aquele painel e eu vou, opa, de onde que eu tirei isso? Sabe? Agora foi porque, de noite, em espírito, você lembrou de um processo pregresso, de uma vida lá de trás. Você não sabe de onde, não é? Você não sabe quando, como que foi, mas ela vem como que vem uma sementinha. E chega durante o dia, porque você sonhou, aí o seu cérebro consegue registrar um pouco mais. Porque aí vem uma pergunta, por que a gente não lembra das vidas pregressas? Porque existe, por misericórdia, um véu que tampona, o véu do esquecimento. Porque nós não temos ainda a condição moral de saber o que nós fizemos, com quem convivemos. Porque, por certo, nós vamos lembrar de algumas coisas não muito agradáveis.
Não é que só fizemos coisas desagradáveis. Porque também Allan Kardec, eu até citei o livro A Gênese, porque Allan Kardec desenvolve esse assunto e até faz com que nós pensemos algumas coisas. Porque tem espíritos, algumas correntes de estudiosos espíritas que defendem a tese que a gente está pagando coisas do passado. Não é? E na realidade, Kardec define para nós que não existe pagamento. Existe sim um redirecionamento. É diferente. Agora, é obviamente que se nós fizemos o mal, não é? Se a gente prejudicou alguém, o psiquismo nosso, no momento oportuno, ele vai se manifestar para dizer assim, poxa, reconsidere, vamos tentar rever, faça o bem. Não é? Quer ver? É só pegar um pai, depois que ele dá, antigamente podia, agora não pode mais não, viu? O pai que dava uma chinelada no filho, né? Costumava, geralmente, depois da chinelada, na terceira chinelada, o coração dele já estava arrependido. Já aconteceu isso com a senhora, dona Nilce? Não é fácil, não. É mais ou menos quando a consciência começa a dizer, quando a gente está fazendo bobagem. A gente já começa a arrepender e já começa a ter uma necessidade de rever, de se reajustar. Né? Como a gente não se lembra claramente, a vida, a providência divina nos coloca diante daqueles que têm necessidades, como nós, de aprendermos, de nos interagirmos novamente. Aí tu vai reencarnar naquela família, encontrar aquelas dificuldades, não é? No trabalho, encontrar os outros desafios, não é? E muitas vezes as adversidades que vêm daqueles corações que a gente não se afiniza tanto. Porque quando se afiniza, o outro para fazer a bobagem que foi, que você recebe bem. Agora, quando se não se afiniza, o indivíduo dá um telefonema errado, já é o suficiente para você ficar inimigo dele. Não tem uma história assim? Porque na realidade você vai, como que trazendo de volta, sem saber, alguns entreveros que nós tivemos no passado. Concorda, Marco Aurélio? Tem lógica? Tem muita lógica, não tem? Pois é, então nós temos que estudar mais a vida. Questão 218b. Nós estamos só passando, viu, gente? Porque cada questão dessa aqui foi uma reunião. Deve haver, então, grande conexão entre duas existências sucessivas? Deve haver, então, conexões entre as vidas sucessivas? Resposta: nem sempre tão grande quanto poderias supor. Porque, em geral, as posições são bem diferentes. E no intervalo de uma a outra, o espírito pode ter progredido. Glaucia, você se recorda desse assunto? Olha que interessante. Nós trabalhamos até trazendo alguns aspectos sociais para nos ajudar. Né? Por exemplo, numa existência pregressa, o indivíduo ocupou uma posição de destaque. Tá? Seja no comando, seja numa liderança X, enfim. Teve um destaque político, um destaque na arte, ele foi um expoente da música, do esporte. E, de repente, ele precisa de trabalhar aspectos que, de alguma forma, contrapõem algumas complicações que ele acabou empreendendo, vivendo esse destaque. Então costuma a espiritualidade promover uma reencarnação posterior, na qual o desafio dele é o anonimato. Entendeu? Ele viver no anonimato. Então, esse contraponto costuma ser de um valor transcendente. Porque, de repente, em uma existência, ele está acostumado com aplauso, com admiração. No outro, ele vai ter que reverter isso. Porque no anonimato, talvez até vivendo em diferenças, etc., ele vai ter oportunidade de trabalhar aspectos, por exemplo, da humildade, né? Aspectos da renúncia, da bondade, no sentido de abrir mão com carinho,
Da mesma forma acontece o contrário. Né? Não, voltando. Ele vai ter oportunidade. Agora não significa que ele vai ser vitorioso ou ele vai trabalhar num processo de derrocada. Isso nos mostra na prática, na sociedade, nas nossas relações, o resultado das expressões emocionais. Né? Quantos corações que hoje vibram numa faixa de plena resignação diante da escassez? Do lado de outros que estão numa mesma posição social, que respondem de uma forma completamente diferente. Não é, Marco? Então, quem, por exemplo, vive perto, trabalha com comunidades, com pessoas mais sofridas, mais carentes nessa área social, a gente vê isso toda hora. Não é? Vê toda hora isso. Por isso que nós espíritas, que recebemos por prêmio, face aos testemunhos dos expoentes do Espiritismo, o rótulo de caridosos. Que, diga-se de passagem, é um peso, é uma responsabilidade muito séria. Porque no passado os espíritos que vieram abrir as portas do Espiritismo deram a vida para atender os sofredores. Como um Chico, um Bezerra e tantos outros, citando apenas os mais conhecidos. E hoje, nós temos essa oportunidade de dar continuidade no trabalho deles, porque eles deram continuidade no trabalho dos cristãos dos primeiros tempos, da Casa do Caminho, os apóstolos, que aprenderam com Jesus. Fiz só o link para a gente entender sem santificar, mas entender como que é essa cadeia, ou seja, o compromisso nosso de continuar espargindo o bem. E quando, por exemplo, nos candidatamos a sair para auxiliar aqueles que estão vivendo mais dificuldades, ou dificuldades iguais às nossas, nós nos deparamos com a dor de uma forma a nos sensibilizar com profundidade. Então você, por exemplo, visita uma enfermaria de um hospital de cancerosos. Quem já foi aqui, né? Quem já teve essa oportunidade, sabe que você vai lidar com melancolia, você vai lidar com desespero, você vai lidar com depressões profundas. Né? Você vai se deparar com uma qualidade de morte, na maioria das vezes, muito difícil, muito ruim. Você vai lidar com revolta. Não é? Você vai enfim, mas você também encontra, nesses redutos, corações que estão vivendo o mesmo processo, se transformando em apóstolos da benemerência, da resignação, da humildade. Então, naquele ambiente, você vai encontrar a diversidade que nós encontramos na sociedade. E aí a gente observa como que nós devemos parar para pensar quanto às nossas reações diante da vida. E isso tudo tem a ver exatamente com o nosso histórico espiritual. Nada acontece por acaso. Isso para nós... Outro dia eu estava assistindo um lance da novela assim rapidinho, eu fiquei doido para assistir, mas não dá tempo. Mas eu estava passando assim na hora, e o pessoal lá estava assistindo, eu vi. O companheiro falou assim na novela, mas nada acontece por acaso. Eu falei assim, olha, isso aí está no livro, nos Domínios da Mediunidade, André Luiz, capítulo 16, pensei comigo. Aí o povo fala, nada acontece por acaso. E como se isso fosse uma coisa assim, né? Uma frase solta, para dizer qualquer coisa. E na realidade isso é uma ciência. Isso é um projeto que a espiritualidade vem nos mostrar a importância dele, a lógica dele. E o objetivo principal dele, que é a educação dos seres. Então, enfim, a espiritualidade vai trabalhando conosco de sorte a nos encaminhar para situações das mais diversificadas, porque o objetivo é o nosso crescimento. E se eu falei da escassez, eu não posso esquecer da abundância. Porque no meio da abundância você encontra muito apóstolo.
No meio da abundância, o povo está lá jogando dinheiro para cima e o outro está assim, não, meu filho, vamos dar uma direção para esse dinheiro aqui, seja mais comedido, e está lá no meio do palácio. Muitas vezes mais silencioso, ou de repente é um líder. É um líder no sentido dinâmico e espiritual do processo. A definir que Deus, em todos os setores da humanidade, se ele oferece a didática do aprendizado, ele oferece as dificuldades, os aprendizes que estão num primeiro estágio, os que estão no segundo, cada um no seu estágio. Porque nessa mistura, nós vamos aprendendo uns com os outros. Deu aí? É isso mesmo, Glaucio? Quer trazer algum assunto? Alguma pergunta aí do pessoal? Não, então tá bom. Gente, alguém quer falar? Aqui, a turma sentou mais para o lado da banda da direita, porque foi aqui que Jesus falou para jogar a rede? É isso mesmo? Ou eu estou equivocado? Vocês podem sentar do lado de cá também para equilibrar o barco, porque nós estamos no mesmo barco, né, Margarelli? Que eu tô fazendo um estudo assim, até um pouquinho de lado, e eu tenho que equilibrar com a câmera. Isso é só para a gente brincar um pouquinho, porque tem corações nos seus lares que estão lá, não é? Numa posição até mais aconchegante do que a nossa. Mas, enfim, a gente brinca mesmo, porque o aprendizado espiritual ele tem que se dar em nível do sorriso também. Não é mesmo? Porque a vida já é muito difícil para todos nós. Bom, na questão 219, que já é um dos pontos para nós hoje. Ou seja, território novo. Qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, como os das línguas, o cálculo e etc. Qual a origem dessas faculdades? Como é que é, dona Nilson? Lembranças. Zé Augusto fez uma música que chama Lembranças. Eu lembrei. Lembranças. Você é da época do Zé Augusto? Nós somos, né? Década de 70. Olha pra você que beleza. A turma de cá. Do lado de cá ninguém é. Porque não tem ninguém aqui. Ah, você está no meio, né? Pois é. Então, são lembranças do passado. Lembranças do passado. E a gente encontra cada criança prodígio, né? Que a gente fica, né? A gente fica muito feliz, maravilhado por vê-los. E nós estamos num momento que a humanidade tem recebido muito desses espíritos, né? Oi? Essas de hoje, não é? Agora, é importante que antigamente eles eram tratados como seres especiais, extraordinários. Por isso é que a própria ciência hoje já discute, já trabalha a questão das múltiplas inteligências. Né? Inteligência racional, inteligência emocional, enfim, inteligência espiritual. Então, por que o indivíduo é dinâmico, é um prodígio, por exemplo, no cálculo? Não é? Significa que ele já desenvolveu muito isso em existências pregressas. Mas não significa que ele é PhD na área emocional, se eu falei do cálculo, né? Enfim, ele tomou aquela vertente e, diga-se de passagem, para esses que são prodígios, eles enfrentam muitas dificuldades na socialização. Porque se existe preconceito com o que é limitado, existe preconceito com o que é mais desenvolvido também. Não tem coerência o que eu estou falando? E muitas vezes para o pai é um motivo de algo, não, meu filho, não, vamos devagar. Não é? Agora, não tenha dúvida, que são espíritos que vieram com uma bagagem muito grande nessa área. Então, é muito interessante. Vocês têm lido o livro, o romance de Emmanuel, Renúncia? Não tem lido? Alguém já leu? Não? Então vá a dica.
Leia, não perca. Na introdução, na introdução do livro, Renúncia, Emmanuel vem contar a história de Alcione, que é um espírito que vem de um mundo mais elevado que o nosso, e ela vem com um compromisso, ela se candidata para auxiliar um grupo de corações que ela amava profundamente. No plano espiritual, onde ela habitava, ela participava de um trabalho, de uma equipe, que estava planejando, desenvolvendo um projeto para auxiliar no desenvolvimento, no progresso da arte, da música aqui na Terra. Isso se... Observe bem, o livro Renúncia, a história se dá no século XVII, 1600 e pouquinho ali. E Alcione pede para vir aqui em missão, testemunhos, para ajudar um grupo. Se a gente fizer um link, esses espíritos estavam pensando numa forma de trabalhar no progresso da música aqui no planeta Terra. O que aconteceu do século XVI para frente? Né? Com a reencarnação de espíritos altamente desenvolvidos na área da arte, da música, da poesia. E eu citei esse aspecto porque se a gente for ficar citando nomes aqui, nós vamos ficar aqui a noite inteira. Nós podemos citar, por exemplo, um Beethoven, um Mozart, que reencarnaram depois dessa época. Quer dizer, lá no mundo superior, eles organizando e pronto o projeto, agora vamos mandar a turma para executar. Captou? Então esses espíritos que estão reencarnando com essas desenvolturas, muito à frente da normalidade, eles fazem parte de uma aplicação, de um projeto muito bem arquitetado no mundo espiritual, que vai efetivamente promover, vai dar base de um progresso muito interessante agora no século XXI, aonde nesse século, daqui para frente, a espiritualidade está focando não tanto o desenvolvimento tecnológico, mas principalmente o desenvolvimento moral da humanidade. Para isso, tem que habitar, tem que reencarnar espíritos que vão trazer ideias inatas, que vão auxiliar no surto do progresso em todos os setores da sociedade. Deu aí? Esses espíritos que vêm do mais alto, eles não vão reencarnar nas religiões só não. Porque o povo acha que os santos estão voltando. E na realidade não são os santos. São os espíritos mais aquilatados em algumas áreas. Então a gente tem batido muito nisso. Esses espíritos que estão reencarnando agora no final do século XX, início do século XXI, são espíritos que já vêm com uma dinâmica muito interessante. Esquecem os prodígios. Não é? Mas, por exemplo, na área tecnológica, os meninos dão um show de bola, não dão? Eu fiquei sabendo que teve um que falou para a mãe assim, que ela comprou um telefone mais desenvolvido. Ele falou assim, ó mãe, é um desperdício esse telefone tá na sua mão. Eu fiquei sabendo da história dessa. Eu achei de uma inteligência um negócio assim, muito interessante. Mas aí observe bem, a desenvoltura foi intelectiva dele. E qual que é o papel da mãe? Não, meu filho, não é bem assim. Ou seja, a mãe trabalhar com a inteligência dele no aspecto moral. No sentido assim, não vai que eu estou te vendo, não. Tem uma gíria assim? De vez em quando eu atualizo, eu faço um upgrade. Esse é o nome? Upgrade. Ficou bonito? Up. É up? É up? Up. Up. De vez em quando tem os universitários. Você tem que atualizar. Do mesmo jeito,
Quarta-feira eu fui falar de uma beleza aqui. Eu citei Hollywood. Aí na hora que eu falei do homem, foi o Kirk Douglas que eu falei? Aí na mulher eu falei assim, gente, quem? Aí eu pedi ajuda dos universitários espirituais. Aí veio o nome, Scarlett O'Hara. E o povo falou assim, gente, aí que a ficha caiu, porque o vento levou e teve que trazer de volta. Então você tem que fazer upgrade lá atrás, no passado, e upgrade no futuro, na atualidade. Não é? Então, eu ia brincar dizendo, não é a mãe falando para o filho assim, vai que eu estou te vendo. Igual fala-se na gíria. Não, não vai que eu estou te vendo, não. Vamos juntos. Porque do mesmo jeito que tu traz uma bagagem, nessa área aqui de mais domínio, porque na realidade o jovem também tem um aspecto psicológico que favorece muito. O jovem tem coragem de apertar o botão. E os idosos já estão com um pouquinho de artrite no dedo. Aí, não, isso aí eu não domino, mesmo porque eu não tenho coragem de pôr o dedo. Eu lembro, na década de 80, eu fui ser digitador numa empresa. A primeira vez que eu sentei de frente a um computador, o computador era uma placa na minha frente. E era tanta coisa. Aí eu falei assim, e agora, por onde eu começo? Aí o indivíduo que me coordenava lá, ele falou assim, você começa apertando o botão. Eu falei assim, mas qual? Ele falou assim, descobre. Mas e se eu apertar errado? Ele falou assim, não dá choque. E eu não esqueço dessa frase dele, não dá choque, pode apertar. Ou seja, adquira a desenvoltura, adquira a coragem, a irreverência no bom sentido para fazer. Então o jovem tem essa característica. Ele já, não é? Pela própria desenvoltura da idade, enfim, quer descobrir e muitas vezes ainda não tem o senso do perigo e aí vai. Ele não está preocupado se vai queimar o equipamento, porque o pai está assim, vai devagar, custou caro. E ele não tem essa noção, então ele desenvolve. Só estou explicando para dizer o seguinte, que tem esse lado, que os psicólogos aqui, os sociólogos vão defender. Mas espiritualmente tem um lado que esses espíritos trazem de bagagem do mundo espiritual. Porque lá eles fizeram curso de informática também. Então não está tarde não, viu? Uma companheira falou para mim, eu estou com 76 anos, fiz um curso de informática, olha o diploma. Eu fiquei numa alegria para ela, porque ela virou e falou assim, você sabe por que eu estou te apresentando o diploma? Eu falei assim, não. Porque teve uma palestra sua lá, que você falou que se não aprender aqui, vai aprender no plano espiritual. Então eu vou aprender aqui agora. Fui para o Senac, não sei para onde, e fez o curso. E está dominando. E agora meu negócio é YouTube. Meu negócio, estou assistindo as palestras da FEAC. Eu falei assim, pô, mas que barato, que legal. E é melhor mesmo, porque vai chegar no plano espiritual, não vai ter que entrar na fila para apertar os Ctrl-Alt de qualquer coisa lá, porque já sabe. Aí vai aprender outra matéria. Deu aí? Então, se eles se caracterizam, essa geração, por desenvolvimento nessa área, compete a quem está aqui trabalhar aspectos auxiliando-os na socialização. Puxa vida, isso não estava no script. Nós temos que falar. Porque nesse mundo individualista que a gente vive, qual que é um dos problemas que os jovens enfrentam? O amigo do jovem é a tela. Porque muitas vezes não tem o que fazer, não é? Aí uma moça, uma senhora me contando que ela trabalha na casa, antigamente ela trabalha na casa de família, né? Aí ela trabalha na casa de família, ela estava falando que a menininha lá, de 7 aninhos, ela fica o dia inteiro no iPod. Aí ela falou, o que você acha? Eu falei assim, aí o pai disse que pode. Quem pode, pode. Quem não pode, sacode. Aí o pai pede, ela fala que não. Entenderam? Que é desafiador. É desafiador para qualquer educador, para qualquer família. Porque muitas vezes os pais têm que sair para trabalhar, etc. As crianças, antigamente a gente brincava na rua, né? Bente altas. Quem brincou de bente altas? Vocês nem sabem o que é isso. Queimada, gente, mas a primeira vez que eu fui jogar queimada na escola, eu tomei uma bolada, eu fiquei com a vergonha. Queimada. Como é que é? Rouba bandeira. Rouba bandeira, eu acho que até hoje eu estou pagando o karma disso. Porque eu roubei muita bandeira.
A gente ia para a rua, brincava descalço, chegava no final da tarde todo enlameado, ainda tomava a chinelada da mamãe porque chegou depois do horário, mas estava tudo certo. Não tinha esse mundo que a gente vive hoje de tantos perigos, de tantas desconfianças. Então era diferente, vivia-se em grupo. As crianças hoje, é uma luta para os pais socializarem eles. E antigamente, na nossa época, né? Era aquele negócio, podia brincar. Brincava os meninos com as meninas. Os meninos, as meninas, isso. Brinca, né? Essas coisas, hoje não tem mais. Então, vamos pensar. Você tem que trabalhar na socialização, você tem que trabalhar com os jovens na questão da família, porque nessa vida de individualização, costuma numa família você ter 6 pessoas, cada uma está olhando para uma tela diferente. Outro dia me contaram que tinha 6 meninos brincando numa casa, os pais juntaram, graças a Deus, teve a oportunidade. Aí juntou os meninos todos, sabe o que eles ficavam fazendo? Conversando no MSN. Estavam todos eles na mesma sala e estavam conversando no MSN. Olha que coisa sofisticada. Não é muito interessante? E além de tudo, quer dizer, você tem que formatar, você tem que engrandecer, você tem que valorizar a família para as pessoas não perderem o hábito de conversarem. E se conversa, muitas vezes nesse mundo corrido é na hora da alimentação, não é mesmo? Na hora do café da manhã, na hora de fazer o evangelho no lar. Todo centro espírita que eu vou, quando a gente toca nesse assunto, eu pergunto, vocês têm feito o evangelho no lar? A maioria levanta a mão. Aí eu fico assim, será? O evangelho no lar não é um momento religioso, embora tenha aspectos de religiosidade, porque a gente faz prece, a gente conta com a presença dos benfeitores espirituais, né? Com os nossos parentes. Existem espíritos em sofrimento que participam do evangelho no lar, não é mesmo? Mas o evangelho no lar é para estimular o diálogo. Por isso que quando tu abre uma mensagem no evangelho no lar, não vira para o marido e fala assim, não, essa aqui é para você. É, mulher, ó, tá falando com ciúme, você, ó, cuidado. Aí fica um jogando pedra no outro. Não é isso. Está falando do ciúme. Todos nós, de alguma forma, somos apegados, não é mesmo? Aí você vai trabalhando com a família no sentido de trazer para si, porque a mensagem, ela vai cair como necessidade de todos, não é de um. E diga-se de passagem, quando cai, se é para todos, acabou que a mensagem serve então para o grupo. Captou? Primeiro o indivíduo, depois o social, depois o familiar. E por fim, não estou desviando do conteúdo, mas é porque vai abrindo para a gente refletir. E por fim, os pais, devemos auxiliar a criançada, os jovens, no aspecto da moral. Essa é a premissa. É estimular para que haja o desenvolvimento do homem de bem. E quando jovem, quando criança, eles estão com a chapa virgem para receber, né, para fotografar as imagens, para fotografar as induções. O homem de bem não é aquele que, ensina Allan Kardec, que se caracteriza por viver a lei de justiça, de amor e de caridade. Está na 3ª parte do Livro dos Espíritos. Lei de justiça, de amor e de caridade. É o que a gente tem que trabalhar com esses jovens. Porque eles trazem ideias inatas fantásticas. Mas podem ter um contributo divino, que é a educação familiar. Bom, então, na questão 219, vem definir para nós que as faculdades extraordinárias são lembranças do passado. Lembranças do passado. Progresso anterior da alma, mas de que ela mesmo não tem consciência. Nós, durante várias reuniões aqui, até com a presença de alguns amigos que são músicos, nós usamos muito o exemplo da música, não foi, Marco Aurélio? Não é? A música, esse dom, não é? Esse dom tão transcendente que nos eleva. Quantos espíritos que não fizeram prática, vamos dizer assim, quase esforço nenhum, e são
magistrais no que fazem. Não é? Aí a gente vai entender porque outros, puxa vida, luta, não sai do lugar. Ou sai do lugar devagarzinho, né? Ele acha que não sai do lugar. Enquanto outros serão medianos. E se assim funciona na música, assim funciona na culinária. Né, dona Nilza? Na culinária. A senhora não está boa ainda na culinária, não, dona Nilza? Pois é, arrozinho com alho. Se não aprender aqui agora, não vai aprender no plano espiritual. Não vai. Porque lá é caldo reconfortante. Né? É jarrinha de água fluidificada. Tem um amigo meu que ele brinca, ele fala assim, puxa vida, eu não sei como é que vai ser a minha chegada no mundo espiritual. Ele trabalha conosco lá na União. Aí eu perguntei para ele, na maior boa fé, mas por que, meu irmão? Ah, eu sou tão apaixonado com frango com quiabo. Eu não sei como é que será lá. Eu falei assim, pois é, meu irmão. Vou começar a pensar aí. Porque você chegar no plano espiritual com ideia inata de frango com quiabo, vai ter que rever muitas coisas, não é mesmo, dona Nilza? Gente, a vida é boa demais para a gente aprender. Bom, o que vocês acham, então? Não, peraí, tem um aspecto aqui. A segunda parte da resposta. De onde queres que venham tais faculdades? Ou seja, não é? Lembrança do passado? O corpo muda, mas o espírito não muda, embora troque de vestimenta. Isso é só para concluir o raciocínio. O corpo muda, o espírito não muda. O espírito traz a bagagem. Agora, é muito interessante, porque quanto mais espiritualizado é o ser, quanto mais ele investe na sua elevação, mais ele vai tomando consciência do seu passado. Isso é para a gente pensar. Quanto mais embrutecido é o espírito, quanto mais vinculado às questões da carne, da terra, mais ele estará assim, vamos dizer assim, sujeito às leis da terra. Não sei se eu me fiz claro. Quem usa a força do espírito está sujeito à manifestação da força da natureza. Deu aí? Quanto mais espiritualizado é o ser, mais ele vai aprender a dominar a força do espírito. Então ele passa a usar o espírito da força. Querem que repete? Esse é pensamento de Emmanuel. Conseguiu captar, Cláudia? Bruto, ele usa a força do espírito. Porque o espírito tem força, não temos? Energia, você manipula. Potencial, meu amigo. Embora muitos estejam entregando-se. Vai para a cama, não quer sair de casa, não é, minha irmã? Mas estou falando para o seu coração mesmo. E aí as coisas vão se dificultando. Porque não está usando o potencial divino. Por isso que o amor, como ensina Jesus, faz correr um rio, água em abundância da nossa própria alma. É a água que renova, a água que trabalhada dá energia, produz. Entendeu? Então, mas, quando aprendemos a trabalhar com inteligência, estudando as leis da vida, ao invés de usar a força do espírito, o espírito passa a usar, aliás, o ser passa a usar o espírito da força. Captou, Gino? Você que gosta de estudar Emmanuel, isso é divino. Aí a gente vai entender por que Jesus anda sobre as águas. E conhecer as leis. Mas ele é poderoso. Sim, ele é poderoso. Porque ele conhece as leis e aplica-as nele mesmo. Com isso, ele chegou num grau máximo de evolução na nossa órbita, não é mesmo?
na nossa dinâmica de evolução, e ele faz coisas que a gente não consegue nem mensurar. Mas ele o faz por amor. Ele não usa força para se libertar de Pilatos. Quando torturado, ele usa força para impedir as chibatadas. Um dia nós gostaríamos, se Deus nos permitir, de publicar um texto que nós temos de uma entrevista dada por Chico Xavier na década de 70, para amigos do Rio de Janeiro, que eu não entendo porque eles mesmos não publicaram. Quando o Emmanuel narra, aliás, Chico narra, a partir das histórias que Emmanuel contou, de como que Jesus foi torturado. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. É o ápice da insanidade humana. Agressividade bestial. E ele passou uma noite inteira silencioso. Silencioso. Ele tinha poder, entre aspas, porque ele tinha autoridade, né? Com um estalar de dedo para mudar aquele painel inteiro. Ele suportou. Porque ele, em suportando, ele estaria ensinando aos irmãos que eles estavam usando o espírito da força. E o espírito da força é espírito de mundo primitivo. De mundo superior é entender esse espírito e aplicá-lo no bem. Não sei se eu fiz-me claro ou se ficou muito filosófico. Captou, dona Mirtz? Dona Nilza? Deu aí? Captou, Marco Aurélio? Bom, pergunta 220. Ai, Jesus. Ter feito a introdução aqui exigiu, mas foi importante. Pergunta 220, que é a última. Mudando de corpo, pode o espírito perder algumas faculdades intelectuais? Deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes? Mudando de corpo, o espírito pode perder algumas faculdades intelectuais, deixando de ter, por exemplo, o gosto das artes? Pode ou não pode? Mesmo antes de mudar na Terra, ele pode perder essas habilidades também, né? Mesmo na Terra, ele pode perder as habilidades? Pode. Dependendo da performance. Ele pode perder. Mas a resposta diz o seguinte, em se tratando de mudar de corpo. Sim, se corrompeu sua inteligência ou a utilizou mal. Além disso, uma faculdade qualquer pode ficar adormecida durante uma existência inteira. Se o espírito quiser exercitar outra, que com ela não guarde relação. Nesse caso, permanece em estado latente, para ressurgir mais tarde nele. Interessante, você vai lendo o desenvolvimento aqui, a gente vai vendo a coerência da resposta. Se o espírito corrompe a inteligência, ele pode perder a faculdade. Ele pode perder o interesse. Nós vamos encontrar na psicografia de Chico Xavier mais muitos exemplos daqueles que se corromperam e perderam habilidades. Né? E perderam habilidades. Eu agora não me recordo o nome do livro, essa narrativa de Humberto de Campos. A lição é intitulada A Grande Cabeça. Eu acho que é Crônicas do Além-Túmulo. Bom, daqui a pouco nós vamos pedir ajuda. Grande Cabeça. Era um espírito que nasceu, que reencarnou com uma hidrocefalia. A história é mais ou menos assim. E aí vai havendo um atendimento e com o passar do atendimento foi explicado o motivo daquele espírito estar naquela condição, não é, de muitas dificuldades.
não é? Naquela existência dele. E aí a espiritualidade vai narrar, obviamente, com a ética, sem citar detalhes, né? Que esse espírito, na existência que antecedeu a essa, que ele estava com essa dificuldade, ele utilizou da sua inteligência para desenvolver muitas armas, que redundou e tudo isso em muitas coisas difíceis para o semelhante. E ao chegar no mundo espiritual, depois da desencarnação desse cientista, ele foi tomado de um profundo arrependimento. Ele entrou num processo depressivo seríssimo. E ele mesmo, observem bem, ele mesmo lesou tanto a si mesmo, pelo remorso, que ele criou toda a condição para que, nessa existência, então, que ele veio desenvolver essas dificuldades, né, foi em face ao seu perispírito que estava completamente danificado. Tá? Então, a inteligência dele ficou obstada, ela ficou obliterada. Uma inteligência no sentido geral, tá? Aqui o assunto está um tanto quanto específico, com relação a faculdades, né? Mas se a gente for citar, por exemplo, o músico, existem espíritos que reencarnam com muitos talentos na área da música, mas a vida os coloca na condição de desenvolver outros, por necessidade de aprendizado, né? E que aqui os espíritos estão dizendo que não significa que eles vão perdê-la. Fizeram por opção. Mas basta ao espírito querer reconquistar esses talentos, que por certo, no momento oportuno e com a própria providência divina que alicerça os projetos de evolução, irão retomar esses processos. Então, isso aqui traz algumas reflexões morais para a gente. Primeiro, analisando cada um a si mesmo. Todos nós temos muitos talentos, né? Jesus narra a parábola dos talentos para definir isso para a gente. Todos nós temos muitos talentos. Existem talentos nossos que estão adormecidos e que, quando nós necessitarmos, eles serão para nós de muita utilidade. Entendeu? E que agora a vida não favorece, para que nós possamos desenvolver outros talentos que venham nos auxiliar dentro desse plano de progresso, de crescimento, com vista à perfeição. Não é assim, mamães? Agora eu vou mexer. Não é assim, mamães? Que talento abençoado vocês possuem? Gestar. Não é? Ser instrumento para que Deus envie os filhos dele, nossos irmãos. E que nós, como mães, viram que eu sou pretensioso? Nós, como mães, Jesus, eu sei, vai demorar muito. E esse talento aí não é fácil, não. Nós, como mães, agora deve ser a turma aí, né, que nos tutela. Temos uma grande oportunidade de sentir a beleza da vida. De sentir a presença de Deus na intimidade do próprio coração. Porque Deus é criador. E o Espírito é co-criador. Quer dizer, o Espírito participa da criação, porque a criação não é nossa. Mas quando você, Marco Aurélio, co-participa, você está juntinho ali do projeto, é como se a gente se sentisse meio dono dele, não é isso? Por isso que... Nossa Senhora. Por isso que o filho é uma luta para a gente desgarrar dele, não é? Não é assim? A coisa mais linda que eu acho é a simplicidade da mãe quando o neném chora. Tem alguém aqui ou ali, né? Sabe o que ele quer. Instintivamente já vai dar o leite.
Olha o que ele falou, só para ajudar o pessoal aqui por causa do microfone. A simplicidade da manifestação da mãe, quando o recém-nascido, que está amamentando, está naquela condição de pedir o leite. Para o mundo, que agora nós vamos alimentá-lo. Assim? E ali não tem preconceito, não tem aspectos de sexualidade ou de sensualidade. Não é? Olha, observem bem, muito bem colocado, e você foi inspirado para nos fazer pensar nessa questão. Porque a vida nós enxergamos de acordo com o nosso interesse. E muitas vezes nós nos equivocamos, porque os nossos interesses, eles geralmente estão numa relação muito direta com o tamanho do nosso egoísmo. Não sei se deu lá. Então a gente vê, a gente observa no nosso comportamento, que a gente acha que está fazendo o melhor, e é isso mesmo, etc. E a gente tem uma dificuldade muito séria de observar se esse comportamento está atendendo a quem está do lado. 90% para lá dos dramas em relacionamento está aí o cerne. Os seres caminhando dentro de um plano extremamente egoísta. E o orgulho que tampona para a gente não ver. Então, quando é trazido aqui o exemplo de uma mãe que se coloca na condição de servir, ela se coloca na condição de atender ao filho, e esse mecanismo que os pais estamos treinando, e por isso é que convivemos com elas, né? Por isso é que Adão convive, vive, aprende, sente com Eva. Não se pode conceber evolução só do Adão, e muito menos só da Eva. Moisés, quando escreve assim, e é necessário abandonar o pai, né, ou deixar pai e mãe, para juntar a disjuntora, e dali viverem num só corpo, numa só carne, e que nós, sacerdotes, usamos esse texto aí por milênios, que não está errado, né? Porque usamos falando do casamento, homem e mulher, que é a base para homem e mulher no sentido, né, de base de uma família. Não é homem e mulher casal, família. Porque enquanto é casal, ponto. Mas na hora que nasce o primeiro, virou família. Aí muda de figura. Mas vamos aprofundar no estudo? Moisés está falando do aspecto do nosso psiquismo. Razão, sentimento. Tem que estar junto. Porque se for só razão, fica árido. Fica racional em excesso, fica frio. Então a razão, ela tem que ser temperada com o sentimento. Isso tudo está dentro de você. Como é que é seu nome, filha? Camila. Captou o raciocínio? Então tem que estar junto. Homem e mulher, razão e sentimento, num só corpo, numa só carne, num só entendimento, psiquismo, é a mente. Eu estou falando da individualidade, não estou falando de casal aqui, no sentido social, familiar. Captou, Gino? Então, voltando, a mãe. Então a mãe, por exemplo, é a manifestação do sentimento que viveu a alegria, não é prazer, viveu o êxtase de sentir a potência de Deus, a potência da divindade, a expressão soberana da natureza divina, quando ela é instrumento para ver o filho nascer. Vou falar para as mulheres agora, problema delas. Então a responsabilidade delas é maior do que a nossa. Tirei o corpo fora.
Hein? Não é, Marco Aurélio? Agora o problema é dela. O problema é evolucional das mulheres. Estou brincando, viu? Mas é mesmo. Porque sentem Deus com mais legitimidade do que o homem. Mas o homem está junto. Porque muitas vezes ele tem que dizer na prática como é que é a operação. Porque ela sente. E teoricamente é ele que calcula. Agora eu melhorei pro seu lado, né, Gino? Senão fica só puxando sardinha. Fica parecendo que os espíritos que tutelam a gente aqui é só mulher, né? Vou puxar pro nosso lado agora. Então o homem, teoricamente, é o que ajuda a planejar. Mas no planejamento, se ela falar assim, não é as palpiteiras não. Se ela falar, mas ô bem, esse negócio não vai dar certo, que tem umas que são de um pessimismo fantástico. Agora vou arrumar briga com as mulheres. Mas se ela fala assim, ô bem, isso não vai dar certo, bem-aventurado o homem que fala assim, se ela falou, deixa eu pôr o pé no freio. Porque costuma ela ter um aspecto intuitivo que o homem não alcança. Captou? Com muitas vezes o homem tem que falar assim, ô mulher, menos, você empolgou, porque é um sentimentalismo. Quase que nós nem fizemos reunião aqui hoje, porque tinha 2 filhotes de passarinho ali no cantinho, e juntou um grupo da ala representante de Eva, ou de Maria, né? Deixa eu sublimar. De Maria, que falou assim, não, cuidado com o passarinho, a gente nem faz reunião pública, não vai ter nem transmissão pela internet por causa dos 2 filhotes de passarinho. Eu falei assim, eu não aguento. Tô brincando. Nós temos que dar solução pro caso, né, gente? Não adianta ficar cuidando do filho com sentimentalismo, que tu não educa. Mas também não adianta cuidar do filho com racionalismo cruel, que não vê ou não concede oportunidade para o filho crescer, desenvolver, aprender. Debaixo da batina não descobre o pecado. Olha para vocês verem. Que expressão medieval. Nós temos que entender que a vida é um grande desafio e que todos nós precisamos de trabalhar com tranquilidade, sem exigência exagerada, não é? Com compreensão, sem sentimentalismo, que ao invés de libertar, ele algema. Mas também não podemos ser áridos, tem que ter amor. Nós temos que nos permitir, como a mãe que se permite amamentar o filho, como você lembrou, nós temos que nos permitir viver algumas coisas. Porque muitas vezes nessa vida, nossa corrida aí, não dá tempo para nada, né? E eu visitava uma casa espírita, você conhece, que você foi conosco lá no interior? A nossa querida Cidália de Sabará, vamos citá-la com todo respeito, ela sabe do carinho que nós temos com a família dela, Cidália Xavier, Pena. E antes do estudo, que nós fomos trabalhar lá sobre Paulo Estevam, antes do estudo estávamos conversando, porque houve um aniversário de um companheiro na casa espírita, e resolveram levar um bolo lá, antes da reunião, né? De uma forma discreta, estavam distribuindo o bolo lá, sem nada que fugisse não é? Que causasse dificuldade, mas assim, com uma vivência fraterna transcendente. Aí, né, me pegaram no bolo, né? E eu ia fazer a palestra, eu falei assim, gente, deixa o bolo para depois. Mas não vai sobrar, Casalberto, então me dá 3 pedaços aí, tá bom, né? Um bolo gostoso, e a moça lá faz um bolo quase sem açúcar, nunca vi isso, uma torta quase sem açúcar, um negócio fantástico, viu, dona Mita? Precisa aprender e trazer para nós. Aí, no meio da brincadeira, da conversa, o companheiro falou assim, puxa vida, com a maior espontaneidade, eu achei que ninguém ia lembrar do meu aniversário. E aí, ela virou para ele e falou assim, pois é, nós lembramos porque nós te amamos.
E tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, e eu estou contando a história como eu comprei o peixe, que me marcou muito. Ela falou assim, porque na vida, pequenos gestos é que fazem grandes diferenças. E eu prestei atenção nessa frase que eu já ouvi ela, parece que foi tema aí na mídia em algum tempo. Mas ela me trouxe com um colorido especial. Pequenos gestos fazem grande diferença. Então nós temos que aprender temos que nos entregar nos pequenos gestos. Porque eles são de uma importância e a gente acha que o que vale é apresentar alguma coisa de muito especial, de muito grandiosa. Por isso que muitas vezes nesse mundo consumista a gente acha que o presente que tem que dar é o mais caro. Não é? A gente dá um colorido que muito voltado para as questões materiais e na realidade e criamos os nossos filhos com essas ideias, né, Glaucio? E na realidade a gente esquece que muitas vezes o que realmente é importante é aquilo que é mais singelo, mais simples, mais objetivo, que cativa muito mais do que muito holofote, muito aplauso. Nós convivemos com uma entidade, com uma pessoa, que a vida toda nos disse assim, quando se falava em presentes. E a gente agradece muito a esse coração que está presente aqui hoje. Ela dizia assim, uma agulha tem o valor de um automóvel. Eu quero o presente do meu aniversário. Você se vira. Que seja uma agulha. Mas eu quero a minha agulha. Porque na realidade ela dava agulha para todo mundo. Então na realidade não era uma cobrança, era um jeito carinhoso que ela dizia para nós sobre a importância dos pequenos gestos. E esses corações, quando vão partindo do nosso mundo, ou da nossa vida, o nosso mundo no sentido do nosso habitat, do nosso raio, do nosso ciclo de ação. Geralmente a gente lembra deles por causa desses pequenos gestos, que foram pequenos gestos que foram rotineiros, não tiveram oscilações, nunca faltou, nunca esqueceu, sempre esteve presente. Okay? Então, a gente vê na nossa vida. É tão bom, né? Quando a gente sabe que no dia do aniversário aquela pessoa vai te ligar. Você tem um mundo de pessoas que te ligam sempre. Mas elas se alternam. Aconteceu isso com vocês? Muitos se alternam. Agora, aqueles que ligam a vida toda, na hora que você atende o telefonema deles, você não falta. Já passaram por isso? Agora, por quê? Elas são especiais? Elas são melhores? Ou nós valorizamos elas diferente dos outros? Não! É porque é a obra que diz da árvore. Ou melhor, o fruto é que fala da árvore. E quando o fruto é bendito, esse fruto, ele fertiliza. Ou ele nos faz lembrar como uma ideia inata. O que nós nos comprometemos com Deus em nível de consciência? Quando trouxemos para cá, para a terra, esse compromisso de atender a Deus. Porque Deus impõe a reencarnação com o fim de nos fazer progredir. Para uns é uma missão, para outros é uma expiação. Se a nossa vida está uma expiação, é porque nós abandonamos as nossas missões. E isso traz para nós um preço dorido, preço muito difícil. Então nós estamos aqui em doutrina espírita, abraçando a todos que estão em casa, que chegaram depois, não é? Do início da transmissão. O papel da doutrina espírita é um papel de transcendência e importância nesse mundo atual.
Não é que a doutrina espírita veio disputar espaço como religião. Não pensem assim. O pensamento de Allan Kardec é claro, porque o pensamento de Allan Kardec representa o do Cristo, ou do Espírito de verdade, que é uma pleiade gerenciada por Jesus. Que o objetivo da doutrina espírita nada mais é do que esclarecer, pelo consolo. Por isso é que não se concebe uma casa espírita fria, gelada, uma casa espírita com hierarquia, quem manda, quem obedece, uma casa espírita que tem dono, ou muitas vezes uma casa espírita que não tem união, porque muitas vezes quanto maior é a casa, mais dificuldade, e é natural que se tem das ovelhas estarem mais perto, é natural, e a gente sabe do grande papel que as grandes casas, ou as casas maiores, têm no movimento espírita, porque são escolas. Eu vivi 10 anos numa escola que é um referencial de centro espírita no mundo inteiro, que se chama Grupo da Fraternidade Irmã Sheila, aqui em Belo Horizonte. Foram 10 anos de escola, onde nós passamos por todas as tarefas daquela casa, todas, graças a Deus. Foi lá que a gente aprendeu a tomar sopa com os andarilhos, né, Laura? Foi lá. Laura era parceira nossa na época, e nós parceiros dela. Tomar sopa com os mendigos. Ali que eu vi, meu amigo, como que a soberba campeia dentro da minha alma. E quanto que eu tenho que trabalhar nesse sentido? Porque a gente muitas vezes apresenta uma árvore linda, frondosa, ainda passa perfume nela. A casca engana. Mas a essência, meu amigo, só você, só eu e Deus que sabemos qual é o teor, qual é a qualidade dessa essência. Eu não vou ficar apresentando essência ruim, por isso que eu passo perfume. E tomo banho, corto cabelo. Né? Não sou tão empolgado nessa área, para enganar demais, mas a gente tenta despistar. Porque na realidade a gente sabe o tanto que a gente tem que melhorar espiritualmente. E não tenha dúvida que por mais que você fica bonitinho, você não agrada. Você sabe por que o Chico usava peruca? O Chico falava que Emmanuel falava que era para proteger a cabeça dele, etc. Mas não foi muito isso não. Primeira vez que o Chico foi no programa Pinga Fogo da Rede Tupi, gente, eu escutei essa história da Cidália e da Lucília, irmã deles, lá em Pedro Leopoldo. Eu, sinceramente, estava eu, Arnaldo Rocha, o nosso amigo Wagner, passamos uma bela tarde lá, e elas contando que o Chico foi para a televisão passando um perreps, mas no medo, uma insegurança. E ele se ajeitou, arrumaram um terninho bonitinho para ele, da moda e etc. E ele foi, né? Olha, Emmanuel, você não me deixa na mão, e etc. E foi. Fez o programa, foi um sucesso nacional. Mas no dia seguinte, o que apareceu de telefonema, de correspondência, que era telegrama, né? Não tinha fax, e-mail, essas coisas, falando da feiura que o Chico estava com aquela careca. Mas estava tudo bonito, Chico, mas aquela careca, né? O povo sempre arruma um jeitinho de falar que não valeu nada o vestido que você comprou, né? As horas que você ficou no salão, não é você não, estou olhando para você, mas a turma ali da área feminina. Ninguém lembra disso, vai falar mas que esse esmalte é esse, né? Aí o que é que o Chico fez? Coitadinho do Chico. Ele chorou e contou para o povo mais amigos, não, Chico, nós vamos dar um jeitinho. Aí arrumaram aquela peruca maravilhosa do Chico. Aí o Chico ajeitou aquela coisa toda. Né? No filme, o Nelson Xavier passava até perfume na peruca. Eu achei fantástica a cena do filme. Aí o Chico foi um sucesso nacional. Maior pontuação do programa, de programação da TV brasileira em todos os tempos, Pinga Fogo. Saulo Gomes conta isso.
que foi aquele que foi responsável pela programação. No dia seguinte, mas o que choveu de telefonema, de correspondência, de telegrama, para falar, agora o Chico acabou. Porque agora o Chico perdeu a simplicidade. A vaidade subiu para a cabeça do Chico. Aí o Chico disse, não tem jeito. Aí ele falou assim, mas olha a tirada do Chico, né? Pois é, Emmanuel me falou que a gente tem que ser caridoso até para se apresentar, diminuir a feiura. Foi a justificativa que o Chico arrumou. No fundo, ele sabia que ele não ia agradar a todos. Então, meus queridos irmãos, fica para nós aí a alegria da noite do estudo, essas reflexões assim tão importantes para o nosso momento de vida. De sorte a refletirmos, conforme Emmanuel traz uma lição no livro Fonte Viva, Educa, trazendo o versículo de 1ª Carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Eis o templo de Deus, é a nossa intimidade, e Deus habita em nós. Nos compete purificar esse templo através da prática do bem, porque não se purifica templo com atitudes que querem mostrar o que efetivamente diferente do que você está realizando. E nós, cada um, não tem que provar nada para ninguém. É duro falar isso, porque nós vivemos em sociedade. O compromisso do Espírito é com Deus. O compromisso de cada um é consigo mesmo. Porque se você viver para provar algo para alguém, tu vai perder. Porque o outro está numa outra dinâmica. Nós estamos numa dinâmica espiritual conosco mesmo. Agora, você cuidando de você, se aprimorando, você não tenha dúvida de que uma réstia de luz, do amor que tu está empreendendo, vai tocar o coração desse companheiro. Mas não que vamos fazer com esse objetivo. Se você não é infeliz, ou você é feliz por conta do outro, não deposite a tua felicidade na mão dos outros. Mas sendo feliz consigo mesmo, com a tua consciência, compreendendo que está tudo certo no universo, não tenha dúvida que você promoverá a felicidade no outro. Porque você vai deixar de cobrar, você vai deixar de bater, você vai deixar de exigir, muitas vezes, o que eles não podem dar. Mas exigir de si o que você já sabe que é possível, é tarefa que vale a pena. E para valer a pena, tem que perseverar até o fim, não desista. Vamos encerrar o nosso trabalho desejando a todos um ótimo final de semana, trazendo um poema de Guerra Junqueira, que está inserido no primeiro livro psicografado por Chico Xavier, publicado em 1932, Parnaso de Além Túmulo. O texto é intitulado Eterna Vítima. Na silenciosa paz do cimo do Calvário, ainda se vê na cruz o Cristo solitário. 20 séculos de dor, de pranto e de agonia, represam-se no olhar do Filho de Maria. Abandonado e só na aridez da colina,
sofre infindo martírio a vítima divina. Açoitado, traído e calmo, silencioso, da terra ao céu espraia o seu olhar piedoso. 2000 anos de dor e os seus cruéis algozes passaram sem cessar como chacais ferozes. Caravanas de reis nos tronos passageiros, exaltados na voz das trompas dos guerreiros. Os lendários heróis no dorso dos corcéis, inscrevendo com fogo as máximas das leis. Cavalheiros gentis, valentes brazonados, nobres de sangue azul nos seus mantos dourados. Viram-no seminu, na cruz ensanguentado, e puseram-se a rir do louco supliciado. O Cristo continuou humilde e silencioso, espraiando na terra o seu olhar piedoso. Sábios do tempo antigo, abrindo os livros santos, olharam-no também, partindo como tantos. Artistas e histriões, poetas e trovadores, castelãs juvenis, turbas de gozadores. Ainda vieram, depois, aqueles que em seu nome espalharam a treva, o pranto, a guerra e a fome. Desolação e horror, mataram-se os irmãos, lobos, tigres, chacais, na capa dos cristãos. Contemplaram Jesus no cume da colina, multiplicando a guerra, as lutas e chacina. O mestre prosseguiu sublime e silencioso, espraiando na terra o seu olhar piedoso. E na época atual, a caravana estranha estaca no sopé da árida montanha. Mas os soberbos reis e césares antigos, hoje mais nada são que míseros mendigos. Os nobres do outro tempo, agora transformados nos párias do amargor, nos grandes desgraçados. Agora vem, sim, no topo do Calvário, o sacrifício e a dor do eterno visionário. Bradando com furor, socorre-nos, Jesus, que possamos vencer a dor em nossa cruz. Sorvendo o amaro fel nas dores da aflição, temos fome de paz e sede de perdão. E o mestre da bondade, o anjo da virtude, estende o seu perdão, cheio de mansuetude. E do cimo da cruz, calmo e silencioso, consola a multidão com seu olhar piedoso. Com seu olhar piedoso, ele consola a multidão. Devemos nós procurá-lo através do pão, que é o alimento de nossas vidas. Meditemos na alimentação real e façamos da nossa vida um eterno labor que há de respaldar o excelso amor de Deus. Muita paz, muito obrigado. Desejamos todos uma boa noite, um excelente final de semana e que possamos, envolvidos pelas orações que findará a nossa atividade, vibrarmos pelos nossos familiares, por todos aqueles que ainda caminham distraídos na vida, sem se atentarem
para as responsabilidades do caminho. Muita paz, que Jesus nos abençoe e console, agora e sempre. Que assim seja.